Fala pessoal, beleza? Atendendo a pedidos aqui, ó. Me passaram aqui a questão do vestibular do ITA de São Paulo, a respeito do estudo das cônicas. Como nós estamos trabalhando cônicas agora no terceiro ano do ensino médio, foi solicitada a resolução dessa questão aqui para auxiliar nos estudos. Então vamos lá. O que diz essa questão? A questão diz o seguinte: sabendo que 9y ao quadrado menos 16x ao quadrado menos 144y mais 224x menos 352 igual a zero é uma equação de uma hipérbole. Calcule sua distância focal. Ou seja, o que o problema está pedindo? O problema está pedindo se eu tenho uma hipérbole. Só relembrando então, eu tenho uma hipérbole, mais ou menos nesse formato aqui. Então eu tenho um foco e outro foco, foco 1 e foco 2. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo para calcular a distância focal, ou seja, a distância entre os dois focos. Nós sabemos também que essa distância focal aqui em uma hipérbole é dada por 2c. Tem aqui também, nós temos o eixo real dessa hipérbole, a distância ali, que é 2a, e a distância do eixo imaginário, que é dada por 2b. Então vamos calcular aqui que o problema está pedindo a distância focal dessa questão ali. Então vamos lá. Primeiro, para a gente determinar a distância focal, nós temos que determinar os valores de A, B e C. Para a gente chegar nisso, nós temos que fazer o quê? A equação reduzida dessa hipérbole. Tá? Nós sabemos que a equação reduzida de uma hipérbole é dada por x menos x0 dividido por A ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado, isso tudo igual a 1. Ou seja, nós vamos ter que pegar esta equação e transformar nesse daqui. Então vamos lá. Lembrando também que eu tenho que transformar isso daqui, pegar os coeficientes iguais, transformar em quadrados da diferença aqui, né? Então, resolvendo, vamos começar organizando isso daqui. Eu vou deixar aqui menos 16x ao quadrado mais 224x mais 9y ao quadrado menos 144y menos 352 igual a zero. Organizei ela aqui para mim trabalhar com seguindo a ordem que é apresentada aqui. Então, continuando. Menos 16x ao quadrado mais 224x, eu vou transformar ela em nesse quadrado da diferença aqui. Ou seja, vou completar quadrado aqui, lá o conteúdo do polinômios, lá vou completar quadrado. Primeiro, eu vou fatorar essa equação aqui, tirando em evidência. Nesse caso ali, vou tirar o 16 em evidência, tirar o menos 16 em evidência, vai ficar menos 16 que multiplica x ao quadrado mais 224 dividido por menos 16, vai ficar menos 14x. Tirando 9 em evidência,
mais 9. Tirando o 9 ali em evidência, eu vou ficar com y ao quadrado menos 16y. 144 dividido por 9, 16. O 352, eu vou mudar de termo na equação já. Então, inverta a operação. Ele é negativo, passa positivo. Agora, vou completar os quadrados ali. Lembrando, quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar como? Menos 16, completando esse quadrado aqui, x ao quadrado menos 14x. Para mim completar o trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que acrescentar o termo b aqui. O que é o b? O b é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 2. Um número que é multiplicado por 2 dá 14, 7. Então, como que vai ficar? X ao quadrado menos 14x mais o quadrado do segundo, mais 7. Então, mais 49. Mais 9, que multiplica y ao quadrado menos 16y, completando o quadrado aqui, o trinômio do quadrado perfeito. 2 vezes 1, 2. Um número que multiplicado por 2 dá 16. 8. 8 ao quadrado, 64. Igual 352. Mas, lembrando das propriedades da equação, eu adicionei 49 aqui e adicionei 64 aqui, ou seja, adicionei 7 e 8. Tranquilo? Então eu tenho que colocar isso daqui também na resolução, ou seja, eu vou ter que colocar aqui mais 49 e mais 64, que eu adicionei eles aqui. Então, para que eu não perca a propriedade da equação, tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro também. Então, vamos lá. Menos 16, agora eu já consigo escrever isso aqui como quadrado da diferença. Quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, a raiz do primeiro, menos a raiz do segundo. Isso aqui ao quadrado. Mais 9, que multiplica a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Isso aqui ao quadrado. Igual. Fazendo essa soma aqui do segundo membro da equação, eu tenho 352 mais 49 mais 64 igual a 465. Lembrando aqui também, como eu adicionei 49 aqui, né, seria como se eu fizesse isso aqui, ó, 49 menos 49. E aqui 64 menos 64. Só para nós compreendermos bem tranquilo isso daqui. Ou seja, eu tenho que fazer essa. Quando eu fiz essa, passei esses três aqui para um quadrado da diferença, sobrou o que? Menos 16 vezes menos 49. E mais 9 vezes menos
64. Isso daqui eu tenho que tirar daqui também. Menos 16 com menos 49, menos 16 vezes menos 49, de 335. Aqui eu tenho 335. Então, e 9 com menos 64, eu tenho 576. Ou seja, deste lado da equação, aqui ficaria, vamos fazer mais especificado aqui, 352 mais 9 vezes 64 menos 16 vezes 49. Ó, eu tenho ele aqui, tirei ele para cá. Deixa eu deixar uma linha aqui. Ó, foi isso aqui que eu fiz. Agora, fazendo essa resolução aqui desse lado da equação, eu vou ter 9 vezes 64 menos 16 vezes 49. 352, aqui vai me sobrar 144. Agora eu vou transformar ela nessa condição aqui. Ou seja, eu preciso que esse lado da equação seja igual a 1. Para isso aqui ser igual a 1, eu vou ter que dividir esse valor aqui por 144. 144 por 144 dá 1. Então, só que não é só isso. Eu tenho que lembrar que numa equação, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então aqui eu vou ter menos 16 que multiplica x menos 7 ao quadrado, isso tudo dividido por 144, mais menos nove que multiplica y menos 7 ao quadrado dividido por 144 igual 144 dividido por 144. Então, tenho agora a minha equação na forma reduzida. Ou seja, só vou simplificar ela agora. Só vou simplificar ela agora. Organizando aqui, o que é mais? Vamos só inverter, organizar os sinais aqui agora para ficar mais, para não deixar o menos 16 lá na frente. Vamos organizar isso daqui para já fazendo a divisão também. Ó, se eu 9 dividido por 144, ou 144 dividido por 9, fazendo a simplificação aqui, eu vou ter que y menos 7 ao quadrado. 144 por 9 dá 16. Agora eu vou transportar o x para cá. Então ele é menos 16, então ele vai ficar menos. 144 por 16, simplificando aqui, 144 por 16 dá 9. Então, menos x menos 7 ao quadrado dividido por 9. Isso igual a 1. Cheguei na equação reduzida da hipérbole. Essa aqui é a equação reduzida da hipérbole. Tinha a equação desenvolvida dela. Cheguei na equação reduzida. O que o problema pede? O problema pede a distância focal.
Ó, aqui é A ao quadrado, B ao quadrado. Se ele está pedindo a distância focal, ele está pedindo o quê? 2C. Então, se aqui é A ao quadrado, então eu concluo aqui com isso que o A é igual a 4 unidades, o B é igual a 3 unidades. Para mim calcular o C, tem que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, o C vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 9 então o C vai ser igual a raiz quadrada de 25, C igual a raiz de 25, portanto C igual a mais ou menos 5, mas como eu quero uma medida, não tem negativo, então C igual a 5. Voltando aqui, ou seja, essa distância aqui do centro da origem da hipérbole até o foco vale 5 unidades. Então C igual a 5 unidades. Como o problema está pedindo a distância focal, ou seja, a distância entre os focos, que é igual a 2C, então 2C igual a 10. Tá? Ou seja, a distância focal, é igual a 10 unidades de medida. Tá? O problema não traz ali, então 10 unidades de medida. Então, gente, esse foi uma questão que me foi trazida aqui a respeito de uma questão do ITA sobre o estudo das cônicas, as hipérbolas. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que depois a gente resolve. Então, até mais, gente.